Estamos começando hoje mais uma edição do ciclo do Instituto de Engenharia Debate a Eficiência do Estado Brasileiro, que hoje discutirá o panorama da ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Como palestrante e convidado nosso, nós estamos com o professor Marcos Sintra, professor da Fundação Getúlio Vargas e, atualmente, exercendo o cargo de presidente da FINEP, financiadora de estudos e projetos. Como participante convidado nosso, nós temos o engenheiro João Alberto Manaus Corrêa, que é diretor da EJACTEC e também participa das atividades da FEComércio e da Associação Comercial de São Paulo. E eu, como presidente do Instituto de Engenharia, tenho muita honra em receber o professor e nós vamos fazer um debate informal. O professor vai começar fazendo uma palestra sobre o tema e depois nós vamos fazer um debate. Professor, a palavra está com o senhor. Tá bom. Antes de mais nada, dizer da minha enorme satisfação de poder estar participando desse ciclo de conferências que trata de um problema fundamental no Brasil, que é a eficácia e eficiência do Estado e das políticas públicas brasileiras. O tema que nos traz hoje aqui é a ciência, a tecnologia e inovação. E o interessante da Fraia e Manaus é que o tema ciência, tecnologia e inovação, ele é um tema relativamente novo no debate econômico, no debate político até, né? Porque os economistas há mais de 300 anos vêm tentando descobrir qual é a causa do crescimento econômico das nações. O que é que faz um país ser rico? Né? O que é que faz um país ser desenvolvido? E tem as mais variadas teses, né? Historicamente tem havido uma evolução de sugestões e de propostas, de estudos, algumas enfatizando, né, historicamente, lá atrás, que o que fazia um país rico é a disponibilidade de terras, a disponibilidade de minerais, a sua capacidade bélica. Mais para frente, Adam Smith começou a apontar para a importância da especialização, da qualidade da mão de obra. Um estágio à frente, um fator preponderante apontado como capaz de desenvolver ou não um país era a sua acumulação de capital, a sua riqueza em termos de poupança e investimento, e assim, as mais variadas hipóteses têm sido aventadas ao longo, como disse, dos últimos 300 anos. E hoje me parece que se chegou praticamente a um grande consenso. Hoje há um consenso mundial, né? Todos os economistas concordam que todos os fatores como mão de obra, qualidade de mão de obra, educação, recursos naturais, disponibilidade de capital, todos são muito importantes, mas sempre com um contra-exemplo, né, de países que às vezes não têm a disponibilidade deste fator, mas no mundo globalizado como hoje conseguem importar, suprir essa carência e se desenvolver. Mas nenhum país conseguiu se transformar numa nação efetivamente desenvolvida sem o que hoje é tido como elemento principal determinante no desenvolvimento de um país, que é inovação. Um país que é capaz de inovar, que é capaz de introduzir novos processos de produção, que é capaz de atrair e de introduzir novos produtos no mercado, ele se diferencia dos demais em termos de custo, em termos de competitividade e, consequentemente, ele acaba alavancando, né, todo o seu desenvolvimento. Portanto, hoje, o tema ciência, tecnologia e inovação é fundamental. A inovação é o elemento-chave. Um país no mundo moderno hoje, para se desenvolver, precisa inovar, precisa ser criativo, precisa lançar novos produtos e novos processos, aumentar a sua produtividade, mas isso tem uma base. Isso surge a partir de investimentos em ciência e tecnologia, em geração de conhecimento. Portanto, esse tripé, ciência, tecnologia
e inovação são os 3 elementos fundamentais hoje na análise do desenvolvimento econômico moderno. E é sobre isso que eu gostaria de abordar esse tema hoje aqui, no Instituto de Engenharia, mostrando como é que o país, como é que o Brasil se situa com relação a esse tema. A primeira coisa que eu gostaria de apontar é que vários estudos acadêmicos têm sido feitos e mostram que investimentos em ciência e tecnologia e inovação são aqueles que mostram as maiores taxas de retorno. Investimento em saúde é fundamental, em educação é fundamental, em defesa, em infraestrutura. Mas vejam, esse estudo, que em realidade ele analisa, ele faz um apanhado geral acerca do tema em todos os países do G20, mostra essa discrepância enorme, mostrando que a taxa de retorno em investimentos em ciência, tecnologia e inovação é muito maior, quase que numa outra ordem de grandeza relativamente a investimentos nesses outros setores. Vários outros estudos têm mostrado isso também. Esse estudo, por exemplo, da União Europeia, mostra que o valor total gerado pela pesquisa pública é de 3 a 8 vezes o valor do seu investimento no setor de ciência, tecnologia e inovação, e que entre 20% e 75% das inovações introduzidas na União Europeia não poderiam ter sido desenvolvidas sem a contribuição da pesquisa pública, desenvolvida em até 7 anos antes. A mesma coisa... Professor, quando o senhor fala pesquisa pública... Pesquisa financiada pelo setor público. Tá bom. Não necessariamente executada pelo setor público, mas dentro de programas de apoio governamental e públicos ao setor. E eu vou abordar essa questão um pouco mais para frente. A mesma coisa também com esse outro relatório do FMI. Enfim, existem inúmeros exemplos que mostram que, de fato, a taxa de retorno de investimentos em ciência privados e públicos em investimento em ciência e tecnologia tem as mais altas taxas de retorno. O Brasil tem tido alguns resultados muito significativos, né? Por exemplo, a questão do tratamento da dengue, né, foi considerada uma das maiores conquistas científicas. Os senhores estão vendo aqui que vários desses resultados vêm na área médica, né? Então, por exemplo, tratamento de HIV. O Brasil hoje é referência no tratamento de HIV. A mesma coisa com relação a outros eventos, como o atendimento a pessoas com deficiência, né? Exemplificado no caso do paraplégico que deu o chute inicial na Copa do Mundo. Cientistas brasileiros que provaram a relação entre Zika e microcefalia, uma das grandes conquistas científicas brasileiras, notadamente no mundo inteiro. Enfim, e algumas outras descobertas muito importantes. Na área médica, o Brasil tem efetivamente, biotecnologia, tem efetivamente se mostrado muito eficiente. Mas não é só lá. Por exemplo, hoje, o sustentáculo principal da economia brasileira, do ponto de vista das suas contas externas e mesmo do ponto de vista da sua taxa de crescimento, é a agricultura, que é um tipo de produção altamente consumidor de ciência e tecnologia. Muita gente acha que produção agrícola é fácil, é primária, se plantando tudo dá. Não é nada disso. Né? Nós temos um exemplo da Embrapa aí que me parece que é... A Embrapa transformou o cerrado brasileiro, que representa uma porcentagem muito significativa do território brasileiro, de terras imprestáveis que eram antes, das terras mais produtivas do mundo. E isso é um produto de pesquisas efetuadas por cientistas brasileiros e pela Embrapa ao longo dos últimos 40 anos. Então, é uma produção altamente tecnificada, ou de base científica muito elevada. E isso aqui mostra, por exemplo, esses dados impressionantes. Nos últimos 40 anos, olha o que aconteceu com a produção, que quadruplicou em 40 anos, a área aumentou somente 40%. E a produção quadruplicou. Resultado, nós tivemos um aumento de produtividade agrícola que foi da base 100 para a base 275 ao longo de 40 anos. Resultado de ciência, tecnologia e inovação no setor agrícola. Né? Posso fazer... E há outros exemplos. Por exemplo, a área
aeroespacial não, negócio de aviação civil hoje, as conquistas da Embraer são notáveis. Na área de utilização de materiais, utilizando a biodiversidade brasileira, indústrias como a Natura estão se aproveitando e fazendo pesquisa e conquistando espaço no mercado mundial de forma muito significativa, graças à pesquisa científica. Então, a importância disso é fundamental. Aí vem a sua pergunta, é pesquisa pública, é pesquisa privada? Quem é que gera tecnologia? Quem é que gera ciência e tecnologia? Bom, em primeiro lugar, esse é um esforço que, diferentemente de investimento em infraestrutura, investimento numa fábrica, numa planta fabril para produzir tecidos, produtos metalúrgicos, seja o que for, existem fortíssimas externalidades. Uma externalidade, do ponto de vista econômico, quer dizer o seguinte: muitos dos benefícios desses investimentos não são captados pelo investidor privado e se transformam em benefícios sociais. Na medida em que esses benefícios sociais acabam se espalhando para a sociedade inteira, pagos apenas pelo investidor privado, existe uma tendência a subinvestir nesses setores, porque o investidor ele se preocupa apenas com o seu retorno privado e ele não considera no seu cálculo de investimento o retorno que ele está dando para a sociedade como um todo. Daí a importância do setor público co-investir com esse investidor privado, para ele estimular para fazer com que, após a intervenção pública, esse investidor privado invista mais do que ele teria investido se não tivesse o apoio público. Ele vai investir mais se ele tiver uma taxa de juros privilegiada, ele tiver mais se ele tiver um aporte de capital ou subvencionado ou não por parte do setor público. E, ao mesmo tempo, se ele puder aproveitar também conhecimentos gerados nas instituições públicas de pesquisa, basicamente as universidades, e os grandes laboratórios nacionais públicos, em benefício da sua própria atividade privada. O que nós vemos aqui é que esses gastos em ciência, tecnologia e inovação no Brasil estão muito estagnados, e aquela linha verde lá embaixo. Nós estamos, nos últimos 15 anos, ali em termos de 70 a 80 bilhões de dólares por ano, são gastos em ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Aí é gastos totais, públicos e privados. Como porcentagem do PIB, isso dá, mas nós vamos depois falar sobre isso. Agora vejam o que acontece com, por exemplo, a linha dos Estados Unidos, que é aquela mais superior lá em cima, a vermelha. São mais de 500 bilhões de dólares gastos anualmente. O Brasil está ainda um dispêndio muito modesto em função do seu PIB, que é muito reduzido. Mas o que fica muito claro aí é que todos os países estão investindo de maneira muito regular em ciência e tecnologia, inclusive o Brasil, gastando pouco em função da sua dimensão econômica, mas com muita regularidade e com muita eficiência, como eu também vou demonstrar. O caso que chama a atenção aí é aquela linha azul. Olhem o que a China está fazendo. Olhem o salto que a China está dando. No ano 2000, ela gastava em ciência e tecnologia aproximadamente o que o Brasil gastava. Pouco mais, 10 bilhões de dólares a mais. No ano de 2015, ela se aproxima dos gastos norte-americanos em ciência e tecnologia. Já são mais de 400 bilhões de dólares por ano. Contra quanto do Brasil? Contra 80 do Brasil. Sendo que, há 40 anos atrás, o Japão gastava aproximadamente o mesmo que o Brasil gasta. O Brasil estagnou nesses 70, 80 bilhões de dólares constantes, né, ao longo desses últimos 40 anos, mas a China deu exceção. Quer dizer, a China colocou no centro da sua estratégia de desenvolvimento gastos em ciência, tecnologia e inovação. Isso é parte do plano de desenvolvimento chinês. O que eu queria mostrar nesse gráfico é um dado que nos diferencia de alguns outros países.
O Brasil tem feito um esforço grande, eu digo Brasil, setor público, um esforço grande em termos de gasto de ciência, tecnologia e inovação. E eu vou mostrar para vocês um pouco mais para frente que isto se aproxima de 1% do PIB. Aproximadamente 1% do PIB é o setor público brasileiro que gasta em apoio à ciência, tecnologia e inovação. Isso não é muito diferente do que os Estados Unidos gastam. Os Estados Unidos também é menos de 1%. A Coreia é menos de 1%. A China não, porque é uma economia estatal, etc., então é diferente. A Coreia é menos de 1%. O Brasil é aproximadamente 0,7%. Não é pouco. Agora, a grande diferença é que na Coreia, por exemplo, para cada unidade monetária que o governo coreano gasta, o setor privado gasta outros 4. E no Brasil, para cada unidade monetária que o governo gasta, o setor privado brasileiro gasta outro 1. Portanto, a capacidade de alavancagem dos gastos públicos no Brasil é muito baixa. O setor privado não tem respondido a esses investimentos públicos. Ao passo que na Coreia, que gasta a mesma coisa relativamente ao PIB do que o Brasil, um pouquinho mais só, muito pouco mais, tem uma resposta do setor privado muito forte. O que mostra que o conceito da ciência e tecnologia, a preocupação com investimentos em ciência, tecnologia e inovação ainda não se fizeram marcar suficientemente, de forma suficientemente forte no Brasil para fazer com que haja mais interesse do setor privado em investir. Depois nós vamos discutir por quê. É burocracia, são controles, são dificuldades, enfim, existe uma série de fatores. Às vezes, a indução do governo, às vezes. Mas, às vezes, o próprio governo prejudica muito com várias... O problema burocrático é fundamental. Burocrático é fundamental. Prestação de contas é muito dificultada. As nossas regulações de controle são muito fortes. O cientista, quando ele vai pesquisar, às vezes as próprias empresas, quando querem pesquisar, não tem apoio burocrático do governo. Prestação de contas é infernal. Os tribunais de contas, enfim, é difícil. É necessário, mas elas são excessivamente rigorosas. Professor. Por outro lado, o governo muitas vezes dificulta. Precisa importar material, por exemplo, de necessários à pesquisa, tem que fazer importação, que são dificultosas, demoram meses, tem que ter permissão. Nós somos obrigados, muitas vezes, alguns institutos, a respeitar as leis de licitação do setor público, que obriga a comprar pelo preço mais baixo, e nem sempre na área de ciência e tecnologia o preço mais baixo é o melhor. Às vezes você precisa de um reagente, que é único, é muito mais caro. Então, o processo de licitação tem que ser revisto para esse tipo de atividade. O resultado é que, no Brasil, os investimentos, a participação dos dispêndios privados, empresariais, no total de investimentos em ciência e tecnologia é só 50%. Ao passo que na Coreia, no Japão e na China, vai lá 70% ou 80%. Ou seja, é uma diferença brutal. Eu gostaria de pontuar, professor, o seguinte. Sobre a participação privada, ela sempre vai ser motivada pela competição. Quer dizer, no Brasil, a parte agropecuária, nível internacional. Eu realizei alguns trabalhos nessa área de logística, e eu percebi que os próprios plantadores de soja têm próprio para desenvolver variedades diferentes, que pareça com crítica da Embrapa. Eu sempre considerei a Embrapa um modelo, certo? Então, o que eu queria pontuar com o senhor, um pouco separar pesquisa de base, ou seja, pesquisa científica, aquela que ela traz muito risco para o investidor, ou seja, quase que é um papel do governo mesmo, que ele tem que assumir. Isso é feito nas universidades. Exato. Então, é a pesquisa de base que vai dar resultado daí a 7, 10 anos, e com alguma dificuldade de apropriação. E a outra é a tecnológica, com finalidade de aumentar a competitividade
da atividade empresarial mesmo. E aí esse nó aqui que eu queria um pouco que o senhor pontuar como é que... Não, isso é fundamental. Um exemplo também semelhante a esse que você menciona é da Cana, né? A Cana tinha alguns institutos privados que faziam pesquisa com variedades de cana, junto ou não. Veja, quando eu digo participação governamental, eu estou longe de dizer monopólio público nessa área. Pelo contrário, o que o governo tem que fazer é estimular o surgimento de novas participações, inclusive nos esforços de pesquisa, esforços privados na área de pesquisa. Né? O que existe é que o Brasil não tem, digamos, essa tradição de ver o mundo da ciência, tecnologia e inovação como um mundo diferente da mera reprodução de capital, que é o que uma fábrica faz, produzindo um paletó, um botão, um sapato. Tecnologia é diferente, o risco é muito elevado. Os investimentos são de longo prazo. Muitas vezes a preocupação não é tanto da minimização de custo, mas sim a da maximização do resultado. E isso faz com que haja necessidade de estímulos. Esses países onde o setor privado responde aos estímulos públicos têm, por exemplo, leis de incentivos fiscais muito fortes, que fazem com que os investimentos privados em ciência e tecnologia tenham incentivos fiscais que induzam as empresas a investir mais. O governo compartilha com o setor privado o risco. O uso da subvenção é muito forte em vários países. Quando governos têm interesse em determinadas atividades, o governo também, por exemplo, o governo norte-americano, usa a encomenda. A encomenda é o seguinte, ele chega para a indústria que é a mais, digamos, capacitada para o desenvolvimento de um determinado produto e fala, eu quero contratar com você este determinado produto. É quase que um desafio. Eu vou lhe dar uma verba tanto, um grant de tal valor, e você me entrega esse produto. Não interessa ao governo acompanhar como ele gasta o dinheiro, qual é a técnica que ele vai utilizar, ele quer o produto final. Ou seja, ele encomenda um produto. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, nós somos obrigados a fazer licitações e se acompanha o processo. Aonde você vai gastar o dinheiro, fez licitação de item por item, por que você comprou o item A, B, o C e o D que estava no seu projeto. Agora, se lá no final o resultado foi bom ou não, não há muito interesse. O que eles acompanham é processo e não o produto final. Né? Então, esse tipo de... Você que tem vivência pública sabe a dificuldade disso. Então, veja, é uma outra percepção que nós precisamos mudar um pouco para estimular mais o setor privado a acompanhar o esforço público na área de investimento em ciência e tecnologia. Mas nós vamos deixar o professor terminar a apresentação dele, aí nós vamos fazer um debate um pouco melhor, tá bom? Bom, agora o que eu queria dizer é o seguinte, o Brasil, com essa nós acabamos falando em algumas dificuldades aqui com Manaus, isso quer dizer que o Brasil tem sido um fracasso na área de ciência e tecnologia? Longe disso. Porque nos últimos 40 anos, o Brasil, com o surgimento do CNPq na década de 50, a criação da FINEP, que já completa agora 50 anos, a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia, o Brasil, nos últimos 40 anos, vem investindo e dando muita consistência a uma política pública de apoio. Como eu disse, não tem havido uma resposta adequada do setor privado, mas o setor público tem feito um esforço muito grande e alguns resultados já estão surgindo. Esse é um deles, por exemplo. Olhem a produção científica brasileira. Em 1996, portanto há 20 anos atrás, o Brasil ocupava a 21ª posição em produção científica no mundo. Em 2015 ocupa a 14ª posição. É uma posição muito respeitável. Sem dúvida. O Brasil é o 14º país maior produtor de conhecimento científico no mundo. Não é à toa que em qualquer universidade do mundo, que em qualquer laboratório importante do mundo haja cientistas brasileiros, gente brasileira, estudantes brasileiros trabalhando. São muito cobiçados, inclusive, a mão de obra brasileira científica, muito cobiçada por todos os laboratórios do mundo inteiro, por todas as empresas no mundo todo. A mesma coisa com publicações, éramos a 25ª posição em total de publicações científicas, agora somos a 16ª. O Brasil, vejo aqui a evolução em termos de pós-graduação, alunos titulados, a qualidade da mão de obra brasileira, a qualidade das nossas universidades, dos nossos cursos de pós-graduação, na formação da profissão da engenharia e
profissões científicas é muito adequada, ou pelo menos, quer dizer, não está no topo, nos 10 primeiros do mundo, que ainda são monopolizadas pelos Estados Unidos, Inglaterra, China agora, mas nós estamos evoluindo muito positivamente. Então, aqui é aquele dado que eu havia mencionado. Aquela linha de cima, isso é muito importante, eu queria gastar um pouquinho de tempo aí. O Brasil, no total, aqueles 80 bilhões de dólares que o Brasil gasta em ciência e tecnologia, em P&D no Brasil, basicamente, representa 1,28% do PIB, que é o último dado aferido em 2014 pelo IBGE. E aquele dado que eu havia mencionado, o setor privado e o setor público, basicamente gastando o mesmo montante. O setor público, 0,67, e o setor privado, 0,64, e o setor privado, 0,64. Está 1 por 1. Né? Então, vejam, nenhum país do mundo chegou a 1%. O Brasil está com quase 0,70%. Portanto, o Brasil está muito bem posicionado. Nós temos à nossa frente Estados Unidos, Inglaterra, China, Coreia, Singapura, Suécia, Suíça, Alemanha. Mas são esses países mais desenvolvidos. Passado, nós estamos à frente, por exemplo, de países como Itália e Espanha. Países como Grécia, vários países europeus, Turquia, nenhum país latino-americano chega perto do que o Brasil gasta em ciência e tecnologia. Então, o nosso esforço público é muito significativo e tem resultado nesses índices muito positivos que eu mostrei. Imagine se nós tivéssemos, para cada unidade gasta pelo governo, a mesma resposta que o governo coreano tem de 1 para 4. Como nós gastamos 0,7, o setor privado estaria gastando 2,8, nós teríamos um índice de mais de 3% do PIB. Nós seríamos provavelmente o terceiro país que mais gasta ou gastaria em ciência, tecnologia e inovação no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e China e Coreia. Então vejam, o grande desafio hoje, e por isso é que esse debate aqui do Instituto de Engenharia, que reúne engenheiros do setor privado, do setor produtivo, é fundamental. Há que se buscar as razões pelas quais a empresa brasileira não tem investido tanto em ciência e tecnologia quanto deveria e quanto outros países fazem. Quais são as razões? O que fazer para estimular? Quais são as falhas públicas da política pública que tem impedido isso? Mas também, o que é que tem desmotivado o setor privado? Por exemplo, alguns dizem que boa parte do setor produtivo brasileiro são de grandes multinacionais, que, em geral, têm os seus centros de pesquisa em outros países e não fazem pesquisa aqui. Nós apenas importamos tecnologia gerada no exterior. Essa pode ser uma razão. Por outro lado, se é uma razão, há que se fazer uma política que estimule essas multinacionais a fazerem seus centros de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, como algumas têm feito. A Microsoft, tem um centro de P&D aqui. Alguns laboratórios multinacionais estão abrindo centros de pesquisa aqui no Brasil. Então, essas causas precisam ser identificadas e efetivamente combatidas, se negativas forem, né, para estimular o uso da tecnologia por parte do setor privado brasileiro. Né? Isso repercute em alguns dos nossos índices aí. Aqui, por exemplo, no caso brasileiro, a gente vê como as pessoas ocupadas em atividades de P&D nas empresas brasileiras têm evoluído, né? Saiu de 49 mil para mais de 104 mil, mas está muito abaixo do que acontece, por exemplo, em alguns outros países. Eu não trouxe esse gráfico aqui, mas o número de cientistas trabalhando no setor privado brasileiro é infinitamente mais baixo do que o número de cientistas trabalhando no setor privado, por exemplo, na Coreia. O cientista brasileiro trabalha ou na universidade ou em laboratórios públicos, e não na empresa. Ao passo que nos países como Estados Unidos e vários outros mais avançados, o número de cientistas empregados nas empresas, nos seus centros de pesquisa, supera também os ocupados no setor público. Então, são essas questões que nós precisamos discutir. Um outro problema fundamental, e eu acho que por aqui dá para nós
a ter colocado esse grande pano de fundo, o governo, como eu disse, tem feito um esforço muito grande e tem colhido resultados muito positivos na área de ciência, tecnologia e inovação. Repito. Tá? Agora, infelizmente, nos últimos 4 ou 5 anos, nós temos sofrido um desgaste enorme da economia, uma insolvência do setor público gigantesca, e isso tem impactado muito fortemente toda a atividade pública. E a ciência e tecnologia tem sofrido esse brutal desgaste. E esse número mostra os limites de empenho autorizados no Ministério de Ciência e Tecnologia ao longo dos últimos 12 anos. Os senhores vejam que nós estávamos no patamar de 6%, passamos de 10% a 13%, aí chegamos a atingir 8,4%, e agora, em 2017, vamos atingir 3 bilhões, desculpe, aquilo lá é bilhões de reais, bilhões de reais. Então, o Ministério de Ciência e Tecnologia já teve à sua disposição, e é o Ministério articulador de toda a política de ciência e tecnologia no país, né? Já teve 8 bilhões de dólares no seu orçamento de empenhos autorizados e está trabalhando nos últimos anos com 3,2. Para 2018, relativamente àqueles 3,2, há uma perda de mais 20%. Provavelmente não chegaremos a 13 bilhões. O que gera descontinuidade nas pesquisas. E aí, Lafray, você levanta o ponto fundamental. Ciência e tecnologia não pode ser descontinuada. Quando você começa um projeto, são projetos coletivos, você encomenda equipamentos específicos para aquela atividade, você monta grupos de pesquisadores, quase toda pesquisa científica hoje é multidisciplinar. E quando você descontinua, você desmonta essa estrutura, as pessoas vão para outras atividades, buscam outras fontes de pesquisa, quando não são chamadas para trabalhar no exterior. Hoje nós estamos vivendo uma diáspora. O nosso cientista hoje está indo para o exterior, não em busca de salários melhores, não, mas em busca fundamentalmente de condições de trabalho para desenvolver a sua expertise e a sua atividade, que é o conhecimento. E isso não pode acontecer. Não pode haver descontinuidade. Quando você tem um investimento em infraestrutura, por exemplo, numa ferrovia, se você paralisa ou diminui o ritmo de obras, aquilo está lá, aquilo fica num processo de hibernação, daqui a 2 ou 3 anos você retoma e o resultado final vai ser aquele mesmo que você esperava. Quem sabe não no ano que você deseja, 3 ou 4 anos depois, infelizmente. Mas um resultado final ocorre em ciência e tecnologia quando você paralisa, quando você prejudica uma atividade de pesquisa, ela se desfaz, ela se dilui. E todo o esforço passado se perde. E é muito difícil a retomada, né? E essa é a grande preocupação nossa, de que os resultados que já são muito positivos, eles possam eventualmente ser perdidos e a recuperação vai demorar muito tempo, vai ser praticamente um esforço de décadas para nós voltarmos ao patamar no qual nos enfrentamos. Essa para mostrar a política americana. Olha a instabilidade nos gastos públicos norte-americanos em ciência e tecnologia, no Departamento de Agricultura, Departamento de Defesa, na NASA, Departamento de Energia, na Fundação Nacional de Ciência e nos Institutos Nacionais de Saúde. Vejam. Uniformidade. Estabilidade. Isso que nós não podemos deixar de ter. Isso aqui que acontece, aí sobe, desce, de repente vai lá para baixo. Isso é um serrote que praticamente inviabiliza todo o esforço de geração de conhecimento. Olhem aí o exemplo do esforço tecnológico norte-americano, a estabilidade que ele apresenta. Né? E aqui no Brasil, como eu falei, nós estamos perdendo o orçamento, o contingenciamento é muito forte. E eu finalizo aqui deixando a seguinte sugestão. É necessário esse ajuste fiscal? Sem dúvida alguma. O país ia para a sua total inadimplência. Não houvesse o ajuste fiscal proposto pelo atual governo, com o teto de gastos e assim por diante. Agora, o teto de gastos tem que ser implantado de maneira inteligente. Ele tem que ser implantado em função de prioridades. Quando se tem um orçamento limitado
e ele não pode crescer e as demandas aumentam, o que é que o governo tem que fazer? O governo não é priorizar, é ver quais são as atividades de maior retorno e manter as ações de maior retorno e reduzir aquelas de menor retorno, até cessar as atividades de menor retorno. Aquilo que não dá retorno social tem que ser paralisado mesmo, para que aquilo de alta rentabilidade e retorno continue sendo executado. O governo não está fazendo isso. O governo implanta cortes lineares. Todos os ministérios estão passando por um processo como esse, o que está errado. Ciência, tecnologia e inovação tem que ter um tratamento diferenciado, como, de certa forma, saúde e educação tem. E ciência e tecnologia, por essas razões, por esta falta de percepção do setor público que está praticando uma política de contingenciamento de gastos necessária, mas não de uma maneira inteligente. Está fazendo de uma maneira pouco inteligente, prejudicando um setor que vai comprometer todo o futuro do desenvolvimento econômico nacional, que, como eu disse, hoje está calcado em ciência, tecnologia e inovação. E eu queria finalizar dizendo a minha satisfação de estar discutindo esse tema aqui no Instituto de Engenharia, porque hoje é um dos temas mais pujantes e de maior dinamismo na área tecnológica é a chamada indústria 4.0, ou a indústria manufatura avançada, né? Que é a digitalização do processo de produção, a internet das coisas, a produção que integra o conhecimento com a digitalização do processo de produção, o acompanhamento. Isso aumenta a produtividade. Há países como a Alemanha estão investindo maciçamente nisso. Os Estados Unidos, tardiamente, também estão investindo e perceberam a dianteira da Alemanha e estão investindo maciçamente na indústria 4.0, e nós aqui no Brasil estamos muito atrasados. Nós ainda não percebemos, ainda não estamos nos apercebendo da importância disso e como adaptar e ajustar o setor produtivo brasileiro, o setor industrial brasileiro, a esta nova, chamada quarta revolução industrial. Quem ficar para trás na indústria 4.0 efetivamente vai perder competitividade e vai perder espaço em termos de desenvolvimento econômico. E o Instituto de Engenharia, por congregar engenheiros, por congregar aqueles que são efetivamente os articuladores da indústria 4.0, é um problema de engenharia. Ela vai se basear em conhecimentos específicos, na área de informática, na área de internet, na área, enfim, de gestão, na área de processos, no conhecimento científico de processos produtivos específicos, mas a conjugação de todos esses fatos dentro de uma política articulada que garanta mais produtividade mediante digitalização, computação em nuvem, internet das coisas, big data, essa é uma tarefa essencialmente voltada para o engenheiro. Isso é um dos grandes desafios brasileiros hoje, tanto que o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, o ministro Kassab, publicou agora, na semana passada, a sua política nacional para a indústria 4.0, que fica aqui como um convite e um desafio, quem sabe, para que o Instituto de Engenharia seja um partícipe desse esforço nacional de desenvolvimento desse, que vai ser uma nova onda importante na tecnologia e, sobretudo, na aproximação entre o setor produtivo e o setor acadêmico produtor de conhecimento científico e de pesquisa tecnológica. Então, são esses os principais desafios que eu quis trazer aqui aos senhores para que nós pudéssemos discutir um pouco mais essa questão. Muito bom. Muito obrigado, professor. Eu vou começar, Manel, dá licença, eu quero fazer um comentário e uma pergunta ao mesmo tempo, em seguida. O comentário é o seguinte: é um dilema aqui para o Instituto de Engenharia ser desafiado a participar da indústria 4.0, no futuro, e nós vamos encarar esse desafio, posso garantir para o senhor. E, por outro lado, está discutindo a burocracia brasileira. A ciência, esse daqui é o quarto, quinto evento desse projeto nosso, o Instituto de Engenharia discute a eficiência do Estado brasileiro. Em todos, o custo Brasil, o custo da burocracia é comentado.
Quer dizer, a sensação que nós temos é que enquanto tem um grupo de brasileiros tentando progredir, levar o Brasil para frente, tem um outro grupo tentando segurar, atrapalhar. É de uma ineficiência. Mas nós vamos discutir os dois assuntos. Nós vamos discutir o 4.0, mas nós vamos questionar essa burocracia. Como fazer com que os dois grupos, preservando os controles, preservando tudo, mas que não trabalhem junto. Um não pode atrapalhar o outro. Esse era o comentário. A pergunta. Posso? Pois não, por favor. Eu queria só complementar. Eu me considero um institucionalista. Eu acho que as instituições de um país, elas são fundamentais para fazer com que uma determinada ação ela ocorra ou não. Eu tentei mostrar aqui, através de tudo isso, que o Brasil tem investido muito, tem criado uma infraestrutura muito adequada, mas que os investimentos privados, de alguma forma, não estão ocorrendo. Eu atribuo, sim, a questão institucional da burocracia, a falta de integração entre o setor público e brasileiro. O funcionário público vê o empresário como uma pessoa unicamente orientada para o lucro, que ele quer ter lucro a qualquer custo, sem nenhuma visão social do país, e, por outro lado, o empresário vê o setor público como um grupo de pessoas mal intencionadas, corruptas, e existe uma dose de verdade nas duas pontas. Mas isso precisa acabar. Nós precisamos fazer com que o setor privado e o setor público caminhem juntos e que haja uma aproximação de interesses e de uso de instrumentos adequados para as duas coisas. Eu vou dar um exemplo que, de certa forma, mostra isso, que é como a necessidade de modernização institucional. As universidades brasileiras, a gente fala muito em interação empresa e universidade. Muito bom. Uma universidade brasileira cria um laboratório, consegue apoio de uma indústria que tem interesse naquela determinada pesquisa, carreia recursos para aquela atividade, essa atividade gera uma receita, gera uma patente, a universidade absorve parte desses recursos, só que ela não pode gastar. Ela é obrigada a recolher esses recursos ao Tesouro Nacional e depois ir disputar esse dinheiro no orçamento do Congresso Nacional junto com todas as outras prioridades nacionais. Pergunta, que estímulo tem a Universidade Brasileira em investir pesadamente no seu quadro funcional, montar laboratórios, fazer pesquisas de interesse do setor produtivo, interagir com as empresas, se tudo que ela gera não pode reverter em seu próprio benefício no aprimoramento das suas atividades? Então, essas coisas são absolutamente inaceitáveis. O pesquisador brasileiro, como eu falei, é fundamentalmente público. E aí começa aquela coisa, não, se você é funcionário, você não pode trabalhar numa empresa. Você não pode gastar mais do que um determinado percentual do seu tempo trabalhando numa empresa privada. E o produto, a propriedade intelectual daquilo que você produz não é propriedade sua, é propriedade do Estado, porque você é funcionário do Estado, portanto, você não pode receber. Então, hoje isso está mudando, viu? Isso está mudando com o novo marco legal, essas coisas estão sendo relativizadas. Mas eu estou até exagerando um pouco para mostrar que este ambiente ainda existe, essa desconfiança, essa separação entre público e privado ainda existe. E com isso, o que você diz é absolutamente verdadeiro. Existem amarras, controles, burocracia, todo tipo de desconfiança mútua, e com isso essa integração não existe e o custo Brasil vai para o espaço. Então, custo Brasil nós vamos discutir. Aí o senhor quase roubou a minha pergunta. Acontece o seguinte, professor, uns 10 anos atrás, eu trabalhei e tive um convívio maior com o pessoal de pesquisa, com o pessoal de universidade, etc. Eu quero saber se mudou. Naquela época eu percebia pesquisas acadêmicas, nós melhoramos porque temos mais publicações, mas eu não via a transformação de pesquisa em produto, de pesquisa em dinheiro, em pesquisa em desenvolvimento do Brasil.
Está mudando isso ou nós continuamos fazendo pesquisa pela pesquisa? Olha, o Brasil... Aliás, esse é um problema da praia que existe ou existiu em praticamente todos os países do mundo que têm investido em ciência e tecnologia. Esse relativo distanciamento entre a empresa e a academia. Né? É evidente que são perfis diferenciados. O perfil acadêmico, o interesse dele é no prazer, no deleite intelectual de uma pesquisa, de uma publicação, de um livro, de participar de um debate, de receber um prêmio. Isso é o que lhe dá prazer, o que lhe dá utilidade na sua atividade. Já o empresário não, ele busca o lucro. Né? E o lucro respeitado, quer dizer, o lucro é que garante a sustentabilidade de uma ação. Então são perfis diferentes. E eles precisam ser reaproximados. Nos Estados Unidos, um professor universitário, ele recebe salário durante 9 meses. O período de férias escolares, o professor universitário não recebe salário. Ele é obrigado a ir procurar atividade junto a empresas, vender o seu peixe junto às empresas, vender o seu conhecimento, fazer pesquisa com as empresas, e com isso ele aproxima a indústria e a empresa, e a academia. Aqui no Brasil não, aqui não só nós pagamos 13 salários, não é nem 12, pagamos 13 salários, como ainda não deixamos ou dificultamos o trânsito dessa pessoa para trabalhar com o setor privado. Temos que discutir isso. Então isso é que afasta, isso é fundamental. A Fundação Getúlio Vargas tem uma proposta que está sendo discutida no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e Comunicações, exatamente para fazer um diagnóstico abrangente de todas essas questões, burocráticas e institucionais, porque às vezes é burocracia cega, burra, mera coisa de papel e carimbos, etc. Outras não, outras estão baseadas em leis, são questões institucionais, visões diferentes do mundo. Então, a Fundação vai fazer um diagnóstico tanto das questões institucionais quanto dessa burocracia estéril e fazer uma proposta de modernização institucional para apoio à área de ciência, tecnologia e inovação. Esse eu acho que é fundamental e o ministro Kassab está muito preocupado com isso e, inclusive, tem nos dado um apoio muito grande na busca na identificação do problema e na busca dessas soluções, como proposta ao governo, evidente. Manaus, a palavra está com você. Eu tenho uma admiração muito grande pela competência que o senhor mostrou os números do quanto era dedicado para ciência e tecnologia nos anos passados e que agora foram cortados em função da crise. Eu sou um anfíbio, eu tenho uma formação meio no serviço público e muito da iniciativa privada. E, como eu falei para o senhor, também convivi com a realidade de pesquisa no IPT e como demandatário de pesquisa nas prefeituras e órgãos públicos que eu trabalhei, que tem necessidades também públicas, né? E eu diria ao senhor o seguinte, nas discussões orçamentárias que eu participei, e que nós tínhamos propostas para compor o orçamento anual de prefeituras grandes, você falar em cultura, falar em turismo e falar em ciência e tecnologia eram assuntos, pelo menos a nível municipal, muito considerados como marginais. Marginais. Muito do desenvolvimento tecnológico que nós tivemos, pelo menos no estado de São Paulo, se deveu à Revolução de 32, que levou à organização, à fundação até, né, do PT, Politécnica, acho que até o Instituto de Engenharia. Né? E a defesa desta prioridade, a nível federal, deve ter exigido para chamar a atenção dos políticos de plantão, porque os políticos e o pessoal de orçamento são balizados pelas demandas que estão na porta. É a fila da saúde,
é a educação, é o buraco na via, etc. e tal, que são os que chamam voto. E o dilema da ciência e tecnologia não dá voto. E por isso que a minha admiração pelos paladinos da administração pública, o senhor está ocupando esse cargo hoje em dia, está lá nessa função e faz parte deste pelotão que vem batalhando pela ciência e tecnologia e que é um discurso que, para sensibilizar a parte estratégica, é preciso ter esta visão muito dentro da cabeça pública. E isso é muito difícil de se ver hoje em dia. Tá? Olha, Ronaldo, você levanta também um problema que é absolutamente prioritário em qualquer país que pretenda desenvolver a sua área de ciência, tecnologia e inovação. Existe um modelo que todo mundo que estuda inovação conhece, que é o modelo da hélice tríplice. Hélice tríplice, né? Ou a tripla hélice. Dizendo o seguinte, que a ciência e tecnologia ela só existe quando 3 setores trabalham juntos, as 3 pás dessa hélice, né? Quando o governo, setor privado e academia, setor produtivo e academia trabalham juntos. E, de fato, isso é verdade. Isso é verdade. Mas eu acho que está faltando uma pá nessa hélice. E eu acho que nós precisaríamos ter uma hélice de 4 pás, e não de 3 pás. Qual seria a quarta? Essa 4ª pá é isso que você mencionou, é a opinião pública. Quando se elabora o orçamento, eu fui deputado, a preocupação do deputado é refletir a visão do seu eleitor. Essa é a regra de qualquer político, ainda que um ou outro tenha visões diferenciadas, etc. Tem um público, eu representei um público totalmente diferenciado no Congresso Nacional. O meu eleitor sempre foi um eleitor mais elitizado, um eleitor padrão universitário. Então, eu tinha liberdade e a consciência e a visão para ter visões diferenciadas. Mas o grosso da composição do nosso Congresso representa a massa populacional brasileira que não tem essa percepção da importância da ciência, tecnologia e inovação. Então, se nós, o fundamental é que a 4ª pá seja opinião pública, que a opinião pública comece a ver, a valorizar, a respeitar, a prestigiar a ciência, a tecnologia e a inovação. No momento em que a opinião pública fizer isso, o parlamentar vai começar a repercutir também no seu orçamento, na hora de fazer a sua proposta orçamentária, essa visão. Eu sei que o senhor, como professor, o senhor sempre teve uma preocupação na mecânica de orçamento, o orçamento base zero ou inicial. Certo? Base zero, você tem um sonho muito grande de quem monta um orçamento público, mas eu duvido. E o senhor, por favor, eu gostaria que o senhor comentasse exatamente nesse âmbito que o senhor está abordando agora. O orçamento base zero é o seguinte: nós vivemos um momento de contenção de recursos. Nós temos um teto de gastos. Quando existe um teto, né, inicia-se uma disputa orçamentária selvagem. É um ministério brigando contra o outro, porque o teto é global. O teto não é por ministério, não é por rubrica orçamentária. O teto é pelo gasto global. Então, é o Ministério de Transporte querendo pegar dinheiro, é o Ministério da Saúde, é o Ministério da Educação, é o Ministério da Infraestrutura e é o Ministério da Agrária, de Agricultura, enfim, e Ciência e Tecnologia. Então, há uma disputa, né? E nessa disputa, precisa vencer aquele que mostrar os melhores projetos. Isso é o que o orçamento base zero faz. O orçamento base zero, que eu defendo e acho que é um grande caminho para valorizar a ciência e tecnologia, é uma mecânica orçamentária que vai utilizar como instrumento fundamental de convencimento dos parlamentares aqueles dados que eu comecei na minha apresentação mostrando que a taxa de retorno em ciência e tecnologia é muito alta, é muito mais alta do que nos outros setores. Portanto, do ponto de vista do interesse social, esses setores deviam ser privilegiados. O nosso orçamento, e o Manaus falou bem, ele é um orçamento incremental, inercial. Quer dizer, quando se faz um orçamento, e eu fiz muitos orçamentos, fui secretário de planejamento, inclusive em alguns municípios, inclusive aqui em São Paulo, a gente faz orçamento assim, pega o orçamento do ano passado,
E aí você ou aumenta um pouquinho ou tira outro. Eu nunca vi uma rubrica orçamentária ser zerada. Esse projeto aqui não presta. Bom, às vezes existem projetos que estão no orçamento até hoje, criados há 40 anos atrás, e que tem uma secretária, tem uma sala, tem um diretor, tem funcionários, mas perderam completamente a sua função, perderam completamente, em função da evolução do mundo, a sua finalidade, mas continuam lá, meramente porque estavam no ano anterior. Precisa acabar. O orçamento tem que começar numa página em branco. Todo ano tem que começar com uma página em branco. Aí coloca, em primeiro lugar, coloca todos os projetos aqui. O que tem mais retorno social, esse é que tem que ser executado. Chegou aqui, acabou o dinheiro, esses outros, zera. Isso que precisa ser feito, orçamento base zero. Começa do zero, ano a ano. Mas é muito difícil por causa do corporativismo, né? Porque no orçamento base zero, determinadas atividades terão que ser descontinuadas ou fortemente reduzidas. Mas não é só o corporativismo, professor, o voto também. E a percepção do povo, lógico, a percepção do povo. Aquele que é beneficiado pela política pública, mesmo que seja só do seu interesse pessoal e não da sociedade, ele defende, olha a reforma da Previdência, o que nós estamos vivendo. Quer dizer, socialmente, é fundamental que haja essa reforma. Agora, ninguém quer perder o seu. Só que no Brasil, a percepção pessoal e individual ainda prevalece sobre a social. E isso cria todo tipo de... Esse exemplo da Previdência é muito claro. Quer dizer, as corporações, os privilegiados estão lutando contra a reforma. Mas me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada. O problema de ter o limitador de gastos, vai haver um conflito muito grande entre custeio e investimento. Nós já temos um investimento, em geral, no Brasil, muito pequeno. Agora, as corporações vão ter cada vez mais querer ter privilégios. Se você der os privilégios, você está diminuindo o investimento. É certo esse raciocínio? Absolutamente correto. E o principal, digamos, indício de que isso é correto é o fato de que 90% do nosso orçamento é vinculado, são as despesas obrigatórias. O que sobra para você efetivamente manejar são 10%, e nesses 10% estão incluídos os investimentos. Como o investimento é uma ação nova, você vai reduzindo isso para manter o que já existe, por causa dessa tendência inercial do orçamento. Então, uma das coisas no orçamento base zero, Lafraia, que uma das primeiras vítimas da implantação do orçamento base zero no Brasil seria reduzir fortemente as vinculações orçamentárias. Cada orçamento tem que existir em função dos seus méritos e não em função de uma legislação que garante recursos, mesmo que esses recursos estão sendo mal utilizados. A educação no Brasil, nós gastamos mais do que muito país avançado, nós gastamos mais percentualmente ao PIB do que a Holanda gasta. E vamos comparar a educação holandesa com a educação brasileira? Quer dizer, então é mau gasto. Mas como tem dinheiro ali alocado, não precisa haver comprovação de eficácia e eficiência para continuar usando esse dinheiro, as coisas vão deixar de solto. Eu participei e presenciei situações onde, em final de anos, a prefeitura fala, olha, eu tenho que gastar 10% em educação, puxa vida, está sobrando dinheiro aqui, onde é que nós vamos gastar? Aí inventa qualquer despesa ali, etc., para justificar, joga como se fosse educação. Eu cheguei a ver prefeituras fazendo pavimentação de rua, jogando na rubrica de educação. Mas eu falei, como que é educação? Não, que eu estou asfaltando uma rua que leva à escola, dá acesso à escola, porque está sobrando dinheiro. Isso significa o quê? Dinheiro mal gasto, baixa taxa de retorno. Um investimento como esse precisa ser cortado. Agora, com vinculações orçamentárias, ele é obrigado a gastar. Mesmo que não tenha onde gastar, ele começa a inventar despesas, que às vezes são despesas sem respaldo. Você entende que eu queria trazer esse debate tão rico, né, para o nosso quintal. Ilustrado agora por um galo cantador que você tem maravilhoso, que eu cheguei, fui saudado por um galo cantando, e com suas galinhas, né? Mas eu queria trazer para cá o seguinte, na área de transporte público, você tem iniciativas que a engenharia nacional vai formando uma cabeça, e que são inovações tecnológicas pesadíssimas,
que não são financiados, nascem, às vezes, em municípios e cidades que você nunca suspeitaria. Eu vou citar um exemplo. O exemplo de Curitiba em transporte. Então, Curitiba desenvolveu um sistema de transporte público em termos de tecnologia e imagem do serviço público, resgatou um serviço eficiente, barato, baseado em ônibus e que conquistou o mundo. Foi copiado por todo mundo. Isso é uma evolução tecnológica. Pergunta se tem patente, não tem nada. Porque o engenheiro brasileiro tem certa vergonha de, primeiro, escrever sobre o que fez e brigar por uma patente. Então, muitas coisas da nossa engenharia são apropriadas por estrangeiros. O que aconteceu com a experiência de Curitiba? Nós desenvolvemos, em Lima, um sistema baseado em ônibus, utilizando a experiência de Curitiba, para combater a ideia de um metrô que eles queriam para Lima. Foi desprezado e virou, sabe o quê? O Transmilênio da Colômbia. E eu vim aqui falar sobre o sistema fracassado e me deparei com um engenheiro com um livro na mão, escrito anos antes, em que ele simplesmente antecipava esse tipo de sistema de ônibus, que hoje só tem um no mundo, que é o da Colômbia. Ele já descrevia antes do projeto nosso em Lima. Então, existem opções dentro da engenharia, e esse marco precisa ser resgatado pelo Instituto, né? Até por membros aqui da casa, que tem uma riqueza tecnológica capaz de impactar o mundo. Então, tem coisas desse tipo, e eu sempre me batia na prefeitura o seguinte: a prefeitura de São Paulo devia comprar mais tecnologia de serviço, de manutenção, devia comprar. Sabe o que ela faz? Espera o município de Xererém desenvolver e abre a boca quando vê, uma maravilha, e traz. Tá bom, ok? Esse fenômeno é interessante. Nós temos um limitezinho, mais 5, 10 minutinhos para terminar. E eu gostaria que, antes de terminar, o senhor comentasse alguma coisa sobre a FINEP. O que é a FINEP? Nem todos os nossos internautas conhecem. Não, faço questão. Vou fazer o meu merchandising aqui. Mas, comentando o que o Manaus disse, é outro fenômeno interessantíssimo, né? É um pouco a nossa cultura, né? O Brasil não tem cultura. Ciência e tecnologia é descoberta. E descoberta é tentativa e erro. Tentativa e erro. O erro no Brasil, ele é entendido como característico de uma pessoa fracassada. Uma pessoa que faz uma tentativa de criação de uma empresa, que dá com os burros na água, que perde, ele é processado, o nome dele vai para o Cadinho, a empresa vai para o Cadinho, ele vai para o Serasa, etc. E ele nunca mais vai conseguir um financiamento, porque o nome dele já foi lá, e ele não tem novas oportunidades. Nos Estados Unidos, o erro faz parte do aprendizado. O erro, quando você erra e perde, eles estimulam essa pessoa, levanta de novo, que nós vamos financiar de novo uma nova tentativa. A Google aconteceu, a Apple aconteceu, quebraram no meio do caminho, ou tiveram muitas dificuldades, fracassaram, se levantaram e criaram essas grandes multinacionais. A cultura brasileira não valoriza o risco. É uma cultura conservadora, é uma cultura patrimonialista. Acha que tudo que é arriscado, o governo é que faz, eu não vou fazer, não vou arriscar o meu. E se eu fizer, eu vou ser marcado como um fracassado e não tenho novas oportunidades. São traços culturais que precisam ser mudados. Isso faz parte disso que eu falei. Mudar a opinião pública, a visão da opinião pública sobre isso. Professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o FINEP. Nem todos os nossos ouvintes conhecem o FINEP. E o FINEP merece ser conhecido. A FINEP, ela foi criada há 50 anos atrás e é o braço operacional do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação. Ela tem duas funções principais. A primeira é uma agência de fomento. Ela administra os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia e ela administra esses recursos que são não reembolsáveis, são recursos a fundo perdido.
Então, toda a infraestrutura laboratorial das nossas universidades, toda a infraestrutura laboratorial, prédios, equipamentos, dos institutos de pesquisa, institutos nacionais, Instituto da Amazônia, o Instituto de Energia Nuclear, o IPEM, enfim, os grandes laboratórios, projetos como o reator multipropósito, o projeto Sirius, todos os institutos, né? Instituto de Matemática Aplicada, são mais de uma centena de institutos, o Instituto Manguinhos, os institutos de saúde, todos eles são financiados na sua infraestrutura, nos seus equipamentos e em seus projetos de pesquisa com recursos da FINEP. Então, a FINEP, ela administra esses fundos públicos para apoio à pesquisa na área pública. Paralelamente, a FINEP é um banco, como o BNDES. É um banco de desenvolvimento para apoiar e financiar empresas que tenham projetos de base tecnológica. Havendo base tecnológica e inovação, a FINEP oferece investimentos nas mesmas condições que o BNDES sempre fez. Portanto, é uma agência que opera com duas funções principais. Agência de fomento, estimulando laboratórios, institutos, projetos de pesquisa básica e também aplicada, e, por outro lado, apoiando o setor produtivo a usar os conhecimentos gerados e introduzir inovações, aumentando assim a sua produtividade e competitividade. É um banco e é uma agência de fomento. Isso é a FINEP. Muito bom. Eu queria... Pois não, depois eu vou encerrar. Eu falar sobre o financiamento BID que vocês conseguiram, que é de $1,5 bilhão de dólares. Eu olhei para esse negócio e falei, opa, o que está acontecendo? Você pode falar um pouco? Esse é o lado de crédito, é o lado, digamos, bancário da FINEP, né? A FINEP, ela faz empréstimos ao setor privado, também fazemos empréstimos, estamos agora fazendo uma linha para emprestar também a iniciativas, às vezes, oriundas do próprio setor público, ou de entidades públicas, de empresas públicas, etc. Mas é crédito reembolsado. Portanto, nós fazemos um empréstimo com uma determinada carência, com determinado prazo de pagamento, taxa de juros, emprestamos, o projeto é apresentado, avaliado, acompanhado, e com isso nós estimulamos o setor produtivo. Então, do banco. É um banco, a FINEP inclusive está sendo transformada agora em instituição financeira. Esse lado da FINEP, esse lado bancário da FINEP. O funding, os recursos para empréstimos que a FINEP faz, vem basicamente de uma fonte, do próprio FNDCT. O FNDCT é um fundo que recolhe recursos do setor produtivo brasileiro. Então, o setor industrial, o setor elétrico, o setor de transporte, o setor da Petrobras, de óleo e gás, enfim, a CID, todas as remessas de recursos ao exterior para pagamento de royalties, uma porcentagem vai para o fundo. E esse fundo, portanto, ele aloca seus recursos com essas duas finalidades. Uma parte, ele vai para o não reembolsável, que a FINEP administra, e outra parte, ele empresta à FINEP. E a FINEP paga juros ao fundo. Com esses recursos, a FINEP faz os seus empréstimos no setor bancário. Agora, a FINEP, além do FNDCT, ela capta os seus fundos também em outras fontes. Nós captamos recursos no FAT, para apoio à pequena e média empresa. Nós captamos recursos no BID. E esse empréstimo está em fase de finalização, já foi aprovada pelo BID, é $1,5 bilhão. São recursos muito significativos, num prazo de até 5 anos. Devemos ter já em 2018 o primeiro desembolso de $300 milhões, e nós vamos realocá-lo, aplicá-lo em financiamento a atividades produtivas dentro de um projeto que chama-se Inovar Brasil. É essa basicamente a nossa atividade. Muito bem. Eu queria, em nome do Instituto de Engenharia, agradecer muito, primeiro, a presença do nosso amigo João Alberto Manaus Correia. Muito obrigado pela sua presença. Agradecer muito, professor Marco Sintra. Muito obrigado pela sua presença. E eu passo as palavras
senhor para encerramento da nossa reunião. Eu, muito rapidamente, vou dizer que foi um prazer muito grande poder estar aqui conversando com vocês. Eu sempre digo que uma boa conversa, uma boa entrevista depende muito mais da inteligência de com quem nós estamos falando do que de mim mesmo, né? Então, essa foi para mim uma excelente conversa, porque a motivação é sempre pertinente e inteligente. Eu acho que o Instituto de Engenharia, dentro dessa área do mundo de ciência e tecnologia, tem um papel fundamental para desenvolver. Ela reúne, em realidade, os articuladores dos conhecimentos tecnológicos e sua transferência para o setor produtivo. O engenheiro faz isso. Às vezes ele pega o químico, é o biólogo, é o técnico em informática. Agora, a conjugação de tudo isso num processo produtivo que leve à geração de valor, quem faz é o engenheiro. Portanto, estar conversando sobre esse tema aqui na Casa dos Engenheiros é um prazer e espero que essa conversa motive o Instituto de Engenharia a colaborar e trabalhar junto com a FINEP. Nós estamos, inclusive, nos colocando à disposição aqui para o desenvolvimento de projetos que tenho certeza poderão ser muito importantes para a inovação no nosso país. Muito obrigado, professor. Obrigado, Manuel. Obrigado a todos pela audiência.